Meu nome é Márcio Calage, eu sou diretor de marketing da Vulcabras, diretor de marketing da Olímpicos. É um prazer estar com vocês aqui. E eu acho que a gente vai falar de um tema que começou a despertar muito o meu interesse desde que a gente anunciou... Não, desde que a gente fechou um contrato, né, em que, a partir de 2022, 100% dos nossos tênis seriam produzidos com energia limpa. A Vulcabras fez um investimento de 150 milhões de reais para os próximos 10 anos, e toda a energia de fabricação dos tênis vão vir desse parque eólico Rio do Vento, no Rio Grande do Norte. E aí, a partir disso, eu comecei a me indagar o quanto essa marca teria propriedade para falar sobre sustentabilidade, né? Porque eu acho que hoje a história de ser verdade, né, da gente não cuidar com os discursos vazios, é péssimo. E aí a gente encontrou na Farfarm e na Mari um puta apoio, com perdão da palavra, né, para nos ajudar a enxergar e colocar luz em tudo que a gente já faz, né? Então, queria que tu te apresentasse, Mari, queria que tu contasse um pouco, e aí a gente pode ir trocando uma figurinha, mas eu, de fato, estou muito feliz de ter aqui. Obrigado por ter aceito o convite. E aí a gente vai trocando uma ideia. Toca a ficha. Eu sou consultora de sustentabilidade, tenho um background em moda com muito foco assim, em materiais. Sempre foi uma paixão entender materiais, desde materiais que são mais inovadores e olham para o futuro e são feitos em laboratório, até materiais que, na verdade, são ancestrais e maneiras ancestrais de produzir esses materiais. E eu venho da moda, eu venho de uma indústria assim, que é altamente poluente, é a segunda indústria mais poluente do mundo, segundo algumas fontes, e, ao mesmo tempo, uma das indústrias que tem mais poder de transformação, porque a gente está falando da segunda indústria que mais emprega mulheres no mundo, uma indústria que só com a produção, por exemplo, de algodão, é responsável por 20% dos inseticidas e 25% dos pesticidas que são emitidos no mundo. A gente imagina quanta comida a gente planta, né, só com a monocultura de algodão. Essa é uma realidade assim, triste, mas que olha o poder que a gente tem na mão quando a gente está falando de vestuário e itens de moda no geral. E então eu, né, trabalhando assim com a moda, muito focada no varejo, no marketing, eu comecei a olhar para o início dessa cadeia, como que a gente pode transformar quem que está lá no início dessa cadeia, quem que está produzindo e usando os recursos naturais que a gente usa para fazer o que a gente produz e como que a gente pode transformar isso. E a Olímpicos assim, é um encontro muito feliz para mim, porque é uma equipe incrível de trabalhar primeiro, acho que pela ética, assim, e pelos princípios morais e pelo engajamento com a inovação constante, mas sempre com as pessoas no centro. E isso é uma coisa, acho que, muito forte, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não existe nós de sustentabilidade, né? Todos nós hoje somos pessoas de sustentabilidade. A gente não pode olhar só para emissões de carbono, por exemplo. Emissões de carbono, vou falar um pouquinho daqui a pouco do aquecimento global, só para introduzir, mas a gente está falando, na verdade, de algo muito maior. A gente está falando de um sistema que foi construído em cima de poucos se beneficiarem para a exploração de muitos e muitos recursos naturais, e muitas pessoas e muitas zonas de sacrifício. Então, eu vou passar... eu sei que a gente tem uma audiência aqui de pessoas que têm mais contato ou menor contato com a sustentabilidade, então eu vou falar de forma abrangente sobre alguns dos caminhos que a gente enxerga e que a gente, com a Olímpicos, compartilha, que podem nos levar a um futuro possível e de mais felicidade para as pessoas e para o planeta. E, bom, eu vou passar um pequeno material aqui. Eu acho que a gente... Talvez interessante assim, a gente pensar como que a gente chegou aqui. Essa foto é uma foto que representa um equipamento, uma tecnologia que foi criada no século XVIII, que ela realmente deu uma virada assim, muito forte no que a gente... para levar a gente onde a gente está hoje, nas preocupações e desafios que a gente tem, que foi a invenção da máquina... do motor a vapor. Antes da invenção dessa máquina, a gente estava sujeito, como humanos,
à natureza. Assim, as navegações dependiam dos ventos e das correntes de água, e com a invenção da máquina a vapor, o homem pôde controlar a natureza. E tinha um cara que era meio o santo assim dessa visão que chama antropocentrismo, que é o homem no centro, e ele acreditava que finalmente a gente pode dominar a natureza e a gente só tinha que achar o ponto fraco dela. E esse virou a verdade humana, que é: vamos dominar a natureza, vamos encontrar zonas de sacrifício em que a gente explore recursos naturais e pessoas para produzir mais e ter uma vida melhor, sempre com o humano no centro. Então, era essa visão de que o mundo é um lugar de fronteiras de conquista e não uma casa para a gente. E desde dessa grande virada, a gente iniciou aí um processo de aquecimento a partir, né, dessa... A gente tem na Terra assim, meio uma barreira, né, que é o greenhouse, e essa barreira mantém o calor dos gases que a gente está emitindo a partir desse momento que a gente conseguiu desenvolver tecnologia para, né, por exemplo, como que fala, gente? Estou com a palavra em inglês na cabeça. De exploração de petróleo mesmo, né, extração de petróleo, e a partir disso a gente começou a criar um sistema de emissão de gases, e esse é um espiral climático que foi criado para mostrar como que essa temperatura foi aumentando a partir desses gases meio presos na Terra, e hoje a gente fala muito de mudança climática, né, de climate change. E está aí um grande desafio para a gente, que começou lá com toda essa história da gente começar a ter essa dominação da natureza e exploração de recursos naturais que são extremamente tóxicos. Então, a gente está aqui num ponto agora quase de não retorno. Eu acho que esse ponto de não retorno, a gente vai chegar nele, a gente está entendendo, pouco a pouco, como que a gente faz para tentar reverter o máximo possível e para criar, nessas zonas que vão ser mais afetadas por esse aumento de temperatura, como que a gente protege as pessoas e os ecossistemas que estão ali. Tem alguma coisa bem clara a partir da década de 80, né? Muito, muito. Acho que assim, o último século foi decisivo, assim, a gente agora está chegando nesse ponto de não retorno, por causa dos hábitos culturais e hábitos de consumo e do aumento da população, mas principalmente assim essa visão de antropocentrismo que a gente vê que ainda perdura. Então, a gente está no centro, a gente merece uma vida melhor, a gente quer ter mais comodidade, mais conveniência, e agora a gente está se debatendo para entender como que a gente consegue equilibrar a integridade da natureza com a integridade humana, né? Mas essa introdução meio nerd, assim, histórica, era mais para a gente pensar um pouco que, na verdade, a gente é responsável pelo lugar que a gente está agora, e quando a gente tenta criar estratégias ou visões de futuro, a gente tem que colocar, sim, as pessoas no centro, mas a gente tem que se olhar como parte de um sistema em que é mais chamado o ecocentrismo, talvez em vez do antropocentrismo, mas em que todos têm direitos iguais e que a gente tem que encontrar esse equilíbrio da nossa integridade com a integridade dos ecossistemas. Então, eu queria falar um pouquinho assim de 3 grandes caminhos que alguns deles são caminhos que a gente, na Olímpicos, trabalhando juntos agora, a gente está abordando. São caminhos inspiradores e são caminhos que consideram esse grande sistema como está tudo interconectado. A matriz energética é uma questão super importante, especialmente para tentar contornar esse desafio do aquecimento global. A gente tem uma matriz energética hoje que depende de alguns recursos não renováveis, como, por exemplo, o carvão e o petróleo, e uma das soluções muito fortes que a gente tem para isso é a energia eólica, por exemplo. A gente tem outras formas de energia renovável. A energia eólica é hoje vista como uma das mais limpas, se não a mais limpa. Quando essa cadeia da energia eólica também considera direitos humanos, que é o que a gente vê que a Olímpicos está fazendo aqui no Brasil, a gente tem uma cadeia muito durável, muito inteligente e que funciona sozinha, com sustentabilidade no seu processo para a longevidade. Eu vou mostrar para vocês, em vez de ficar falando de dados, mas um vídeo
que foi desenvolvido pela Olímpicos a partir de um projeto da Olímpicos no Rio Grande do Norte. Hoje em dia, 100% dos tênis da marca já são produzidos com energia eólica, e acho que esse vídeo é muito forte, porque ele representa bem como que a Olímpicos está atacando esse desafio, né, climático e da matriz energética com as pessoas no centro. Essa é a corrida mais importante do mundo. A corrida para frear o câncer. Nessa corrida, cada passo que um de nós dá é mais um passo que todos nós damos. E a Olímpicos quer fazer tudo que pode ser feito com o menor impacto, o mais rápido possível. Por isso, a partir de 2022, todos os tênis da maior marca esportiva do Brasil serão produzidos com 100% de energia limpa. Energia do vento que sopra em um dos maiores parques eólicos do mundo. E para marcar esse momento, estamos lançando o Olímpicos Corre, um símbolo do nosso compromisso. Porque essa é a corrida das corridas. E a gente só vai vencer se corrermos todos juntos. Você tem? Então, esse projeto até marca o momento, o lançamento do Corre Eco, o momento que a gente se encontrou, Olímpicos e eu e minha equipe na Farfarm, que a gente encontrou uma equipe extremamente engajada com inovação e uma equipe com responsabilidade social e ambiental engendrada em cada um, que estava criando esse produto, criando essas estratégias. E o que eu achei super legal e que fez a gente ficar muito próximo foi que eles falaram: a gente tem um produto que é extremamente inovador e que carrega uma inovação de material muito forte, e a gente quer comunicar da maneira mais responsável. A gente não quer ser uma marca que faz greenwashing e a gente não quer trazer afirmações que a gente realmente não está carregando na cadeia produtiva desse produto e nas nossas estratégias, como, por exemplo, esse projeto. E aí a gente começou aí uma jornada, e hoje a gente está desenvolvendo um trabalho grande de ESG para a companhia, mas eu acho que esse projeto é muito especial porque ele marcou o início dessa conversa. Então, só para fechar, assim, matriz energética é um lugar super interessante da gente olhar, e o Brasil muito forte nisso. Assim, hoje em dia o Brasil já tem 17% de energia eólica e é um lugar muito propício para isso, o Rio Grande do Norte especificamente, né, pelo vento. Mas eu acho que tem muita coisa acontecendo aí, e eu queria deixar então essa mensagem da energia eólica como acho que um grande poder de transformação. Uma outra ideia, assim, eu não sou especialista em urbanismo, então eu não vou aprofundar muito, mas eu acho que assim é um caminho genial que, mais uma vez, tem as pessoas no centro, é o conceito de cidades caminháveis. Tem até gente que diz que, se você ama a natureza, fique o mais longe dela possível. Quando a gente fala de cidades caminháveis, a gente está pensando em cidades urbanas, que são densamente populosas e que são pensadas, todo o urbanismo, a distância entre as pessoas e verde, a distância entre as pessoas e lugares de conveniência, a distância entre as pessoas e os carros. Por exemplo, uma cidade caminhável ideal, uma criança tem que poder andar de bicicleta sozinha, e como grandes pontos ali de necessidade, de conveniência, tem que estar numa distância de até 15 minutos de cada uma a pé. Isso porque nem todo mundo vai correr. É uma cidade que os não corredores e os velhos e as crianças também têm que poder andar. E a gente vê hoje em dia cidades caminháveis que não são cidades pequenas ou construídas do zero, são cidades que foram se adaptando a isso. Algumas melhor que outras, algumas mais com transporte público e grandes microcentros, como até Nova York. Existem cidades que foram feitas do zero, eu vou passar por uma aqui, que são projetos surreais, assim, mas as cidades caminháveis, elas pensam, então, em reduzir as distâncias e criar esses pontos de encontro para que as pessoas façam tudo a pé. Um dado muito interessante é que, por exemplo, a galera de sustentabilidade, especialmente assim, super raiz e mais antiga, falava que, se você ama a natureza, você tem que morar na natureza. E quando os cientistas começaram a colocar o mapa de emissões de carbono, por exemplo, o consumo de energia, de
grandes centros, em comparação a quantas pessoas viviam ali, as emissões de carbono e o consumo de energia per capita, né, por casa, por moradia, era muito menor do que o que as pessoas nos subúrbios, por exemplo, ou em cidades, as cidades americanas especialmente, né, os estudos de cidades caminháveis são muito americanos, mas as emissões eram muito menores por casa nas grandes cidades. Uma pessoa que vive em Manhattan gasta metade da energia que uma pessoa que vive no subúrbio americano e usa a mesma gasolina que se usava nos anos 20, na média americana. Então, se o ser humano hoje quer viver na cidade para ter acesso à cultura, a uma convivência, a um ambiente social e a certas conveniências que ele não encontra morando na natureza, a gente tem que fazer com que essas cidades, esses centros, sejam desenhados de forma a oferecer isso. E existem cidades super desafiadoras, como São Paulo é, até como Nova York é. A gente não precisa ir para Portland, sabe, que é uma cidade super também caminhável, para conseguir trazer esse tipo de inovação e de inteligência. A gente pode repensar as nossas cidades. São desafios no começo, vai aumentar o trânsito no começo? Vai, mas a longo prazo você vê como essas cidades que cortam vias de trânsito para criar ciclovias ou pistas de corrida, como a longo prazo tudo vai se encaixando e as pessoas realmente vão parando de usar carro. E é uma estratégia que tem que estar aliada, obviamente, a transporte público e a várias outras, mas é um espaço super legal do urbanismo, que eu acho que é o futuro. Tem uma cidade na China que foi desenhada inteira do zero, ela está sendo desenhada ainda, para que seja uma cidade caminhável. Uma coisa que eu acho esquisita aqui é que eles chamaram gente de fora da China para fazer a cidade. Eu acho que para fazer uma cidade caminhável você tem que pensar local, você tem que engajar inteligência local e pessoas que vivem ali, que conhecem os hábitos daquela região. Mas, de qualquer forma, sim, vieram os gringos e estão fazendo lá essa cidade que é caminhável do zero, com um investimento bilionário, mas talvez trilionário, não sei, mas é um projeto super inovador e que tem as pessoas no centro, mais uma vez. E colocando as pessoas no centro, nesse caso, você coloca a natureza também em primeiro lugar. E eu acho que um ponto que, para mim, assim, quando eu me apresentei, ficou bem claro, mas que, para mim, é super excitante, muito fácil da gente trazer, muito fácil, né, pensando na escala de projetos que podem existir em sustentabilidade, mas muito legal e muito mais fácil de trazer para dentro das empresas, que requer muita colaboração da indústria, inclusive, e requer vontade mesmo de investimento de longo prazo em ideias, em pessoas, principalmente, que é a inovação em materiais. A gente, quando fala de inovação de materiais, assim, a gente pode falar de um espectro imenso de coisas, mas alguns deles são materiais de menor impacto ambiental, ou seja, materiais que têm no coração deles a consciência do uso dos recursos que a gente precisa para fazer esse material. Então, sejam eles materiais que vêm da agricultura ou materiais que vêm de extração de fontes renováveis ou não renováveis, são materiais que consideram o uso desse recurso, como que essa extração vai deixar o lugar, né, de onde esse material vem, e como que o processamento desse material é mais limpo, protege mais os direitos humanos, cria melhores condições para as comunidades que fazem parte dessa cadeia produtiva, entre outras coisas. Acho que um bom exemplo aqui de inovação em materiais de menor impacto, vou passar daqui a pouquinho, na verdade, lembrei que tem uma lâmina sobre ele, mas é o Corre Eco também, foi muito o que orientou assim, a busca por inovação nesse produto. E aí a gente pode estar falando também de... Por exemplo, quando a gente vai em direção ao algodão orgânico, na Farfarm, a gente trabalha muito com algodão agroflorestal. A gente está falando de sistemas regenerativos, que são sistemas que colocam o produtor da matéria-prima em primeiro lugar, deixando aquela comunidade produtora melhor do que a gente encontrou. A gente pode estar falando de substituição de materiais virgens por materiais reciclados, não extraindo um novo recurso do planeta. E a gente pode estar falando de técnicas de tingimento, de técnicas, até inovações para que o produto tenha uma vida maior, evitando assim todos os recursos que a gente usa, inclusive na lavagem de roupa. Então, essa é uma área que eu acho que tem um potencial incrível. E
Então, esse uso consciente de recursos. E cadeias que melhoram a vida das pessoas, mais uma vez, acho que assim, falar de sistemas regenerativos é um lugar muito forte. Quando a gente fala de sistemas regenerativos, a gente pode estar falando de materiais ou de produção de produtos que deixam melhor as comunidades onde melhor do que você encontrou. Eu vou até passar para o Márcio, acho que seria legal ele contar um pouco de como, nas unidades Fabris, por exemplo, da Olímpicos, e isso é um sistema que se tornou regenerativo, quando, por exemplo, essas cidades têm até 4 vezes maior índice de desenvolvimento humano do que as outras cidades, sabe, ao redor. E, Márcio, se puder contar um pouco de como que a Olímpicos olha assim, para essas cadeias produtivas, colocando as pessoas, sabe, no centro, eu acho que seria super legal. Eu acho que uma história que vem junto com o desenvolvimento e com o crescimento da empresa é o fato da gente ser uma indústria, né? A gente não é só uma marca que produz onde quer que seja, com a menor cotação possível do preço e esmaga os fornecedores, a cadeia toda, para ter o menor custo, o menor prazo e o menor e a maior vantagem, né? O fato da gente ter uma indústria hoje empregar aí 15 mil pessoas, 16 mil pessoas, se eu não me engano, é o número atual, automaticamente coloca as pessoas, a necessidade que existe, né, de construir não só uma matriz tecnológica de equipamentos e máquinas, mas da formação e do desenvolvimento de pessoas e mão de obra para trabalhar na empresa, né? E isso é uma característica absurda e algo que pode ser grande num país com 200 milhões de pessoas, né? As cidades que a gente está presente têm os maiores índices de IDH do Brasil, né? A gente viveu durante a pandemia um conflito interno muito grande, porque a gente tinha certeza que os nossos 15, 16 mil funcionários estavam mais protegidos dentro da fábrica do que nas suas casas, porque quando eles voltam para as casas, a pessoa com o tempo livre, as casas pequenas e tudo mais, acabava gerando um risco de transmissão, porque as pessoas em volta não estavam respeitando tanto os protocolos e tudo mais. E aí a gente começou a trabalhar, eu acho que a partir da questão a partir da pandemia, a gente começou a ter também uma reflexão maior de que a gente tinha coisas incríveis para serem faladas e que não eram ditas, né? Então, a ideia de provocar em todos o consumo como um ato político, porque, no fim das contas, eu acho que isso é uma história interessante e que eu gostaria de deixar com cada um de vocês aqui, porque não é só sobre a Olímpicos que a gente está falando, né? Talvez hoje, num mundo capitalista em que o dinheiro rege tudo, o nosso poder, na hora em que a gente decide uma marca, um produto, uma escolha, né, é tão grande quanto o poder do voto. E a gente vota muito menos do que a gente gasta. E acho que quando a gente reflete sobre isso, eu queria deixar essa provocação hoje em vocês, né? O que vocês estão comprando, vocês têm consciência do que essa empresa faz por trás? E isso começou a gerar dentro de nós, na Vulcabras, como funcionários, inclusive, uma reflexão muito grande de que a gente sabe que a gente faz muito, então tem um trabalho de reuso de água, o descarte de matéria-prima é quase zero, né? A história da energia limpa agora, a busca de materiais para produzir os produtos eco, mas entendendo que é muito difícil a gente produzir a quantidade de pares que a gente faz ainda, porque o preço não compensa, né? E aí a gente foi buscar a Farfarm para trazer a discussão. E a primeira coisa que eu ouvi da Mari foi o importante é uma relação de ser o mais sustentável possível. Está na discussão do possível o primeiro grande passo que a gente pode dar na empresa, nas nossas vidas pessoais, né, no nosso dia a dia. E aí, hoje, esse trabalho começou a ganhar corpo dentro da Vulcabras. A gente tem aqui a Lu, que é uma incansável, né, numa empresa que está discutindo a venda, a produção diária, se vendeu ou não vendeu, qual é o próximo lançamento, se a campanha está pronta. A gente começou a montar dentro da Vulcabras um comitê de sustentabilidade,
né, entre diversas áreas, que eu acho que aí é um pouco do que tu estava falando quando tu mostrou a cidade na China, né? A gente montou um comitê com gente de todas as áreas da empresa. A gente contratou a Farfarm para fazer um trabalho profundo, inclusive de construção de consciência disso, e que vai virar um workshop, né, um sprint criativo, para a gente olhar e pensar onde mais a gente pode atacar, o que mais a gente pode fazer dentro da empresa, né, para, de fato, essa lógica começar cada vez mais a contaminar todo mundo. Então, eu acho que essa é uma provocação, porque daí eu faço uma ponte com uma pergunta para ti, né, Mari? Assim, essa lógica do mais sustentável possível. O quanto a população já está consciente? Porque a gente começa a ouvir discursos, veio o South by Southwest agora, a gente começa a ver os reportes de tendência, e isso está explícito lá, mas, ao mesmo tempo, eu tenho dúvida do quanto isso já está descendo. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu acho que todo mundo que está aqui é um agente de transformação em potencial. Então, eu acho que se a gente deixar as pessoas aqui, não só com a ideia de que a Vulcabras e a Olímpicos é uma empresa que está conectada com isso, mas também o que cada um de nós pode fazer alguma coisa. Então, queria devolver a bola. Não, eu acho que esse é o ponto, assim, comprar é um ato político e, enquanto, assim, eu acho até uma sacanagem que, por exemplo, a reciclagem de lixo individual, que é um ato que todos nós devemos ter, até pelo ato de cuidado, por mais que só 9% do que a gente põe na reciclagem vai para a reciclagem, mas, assim, toda a responsabilidade ser colocada nas pessoas, nos hábitos das pessoas e não nas corporações, é uma sacanagem. Quando a Coca-Cola é a maior produtora mundial de lixo e quem é mais pressionado é a pessoa que não põe na reciclagem em casa, uma pessoa que, às vezes, está numa situação de vulnerabilidade econômica, que não tem um sistema sanitário. Então, esse é um ponto que não dá para ignorar. Dito isso, a gente só pressiona as corporações com os nossos hábitos de compra, especialmente nós que, assim, estamos aqui, que temos um privilégio, sabe, que podemos estar num domingo num parque praticando um esporte e que podemos, às vezes, pagar um pouco mais caro por esse produto até que se equilibre, porque o preço desse produto um dia vai ser o mesmo preço de todos os produtos quando a gente encontrar soluções de volume para isso, que é o que a gente está buscando, né, com essa inovação em materiais e com a conscientização para o consumidor. Acho que até ter essa conversa aqui, né, e outras conversas da Olímpicos sobre sustentabilidade de forma pública é tão importante quanto fazer um produto, porque a pessoa que é fã da Olímpicos, que tem 18, 20 anos de idade, fala, poxa, se eles estão pensando nisso, talvez eu devia estar pensando também. Então, o jovem, assim, a geração Z, é muito importante para ele sustentabilidade, mas ele fala isso, mas ainda não paga mais do que ele pagaria por outro produto, porque ele não tem, talvez, um poder aquisitivo e porque existem muitas opções Então, acho que, assim, ainda não reflete nas escolhas, talvez, que ele faça, se esse produto for mais caro, mas sim já reflete em pequenos hábitos do dia a dia que podem não vão mudar esse tipping point, esse ponto de não retorno. Quem vai mudar talvez realmente são as corporações, né? E a legislação empurrando as corporações. Eu até, assim, tenho uma tristeza de não ter feito direito hoje em dia, porque hoje eu vejo que, como consultora de sustentabilidade, chegando nesse ponto de não retorno, eu faço muito menos do que eu faria se eu tivesse poder de mudar a legislação, que é realmente o que vai empurrar as corporações. Mas o consumidor empurra as corporações e eu acho que essas decisões de consumo são muito importantes, não só sobre o que a gente compra, mas sobre a quantidade de coisas que a gente compra. Eu vou continuar falando de inovação em materiais, porque é um lugar super legal, e passar até por um produto da Olímpicos, que é uma outra inovação dessas que nesse sistema interconectado leva para maior durabilidade e menor necessidade de consumo, que é um ponto gigante aí, talvez o maior ponto, talvez a gente realmente comprar menos, porque a gente transformar todas as cadeias do dia para a noite, a gente não vai conseguir. A Olímpicos, por exemplo, falando disso de acessibilidade do produto sustentável. A Olímpicos
tem uma coisa incrível, né? E talvez o maior poder da marca, que é democratizar o acesso a produtos de qualidade para uma pessoa que pratica esporte, né? Quem que pode comprar um tênis da Nike, sabe, hoje em dia, e a Olímpicos dá um acesso a um produto da mesma qualidade, com a mesma performance, com design incrível, materiais lindos, e todo mundo pode ter. Então, assim, quando se esse produto durar 10 anos a mais, ou se essa pessoa se conscientizar que ela não precisa de um produto todo ano por causa da cor nova, sabe, ou do design, talvez mais do momento, isso é um passo muito maior do que, de repente, a gente querer transformar toda a cadeia a partir de um produto que é 2 vezes o preço, sabe, que ainda é a realidade de muitos dos materiais sustentáveis e da produção desses produtos. Então, passar um pouquinho por algumas inovações em material que eu acho super legais. Bom, um lugar super interessante, que ainda existe em menor escala, mas que está cada vez evoluindo mais, a gente vê empresas mais mainstream, assim, já conseguindo trazer esses materiais para o mercado de forma de maior escala, mas ainda são experimentações. Por exemplo, substitutos de couro. Então, e materiais baseados em planta. Tem substitutos de couro, tem material para camiseta. A gente vê, por exemplo, esse é um couro feito no México, feito de cactos, que é um material, né, uma planta abundante, uma espécie abundante. Então, tem uma galerinha que está fazendo esse material que imita o couro, porque a gente, né, no Brasil, a gente sabe os problemas que existem com a pecuária, por exemplo, e a gente tem também uma questão de direitos animais agora, mas assim, emissões de gases a partir da pecuária e desmatamento a partir da pecuária são outra questão imensa. Então, toda essa galera que está inovando o couro, eu acho super legal, acho que são gênios. Essa galera aqui do meio é uma empresa que começou assim com cientistas num laboratório, anos e anos e anos, tentando fazer um material a partir de proteína, imitando a teia de aranha para fazer roupa de seda. E esses caras, quando a Patagônia assinou com eles um contrato de compra, é que eles conseguiram um investimento para realmente pôr o produto no mercado. Então, é mais um lugar onde as marcas entram com esse potencial. A Patagônia depois virou uma empresa aceleradora, hoje eles investem em 30, 40, 50 inovadores de material, algumas vezes com compromisso de compra, algumas vezes com dinheiro, mas assim, só da empresa, uma empresa tão grande se comprometer em comprar aquele produto, eles já conseguem levar esse produto, conseguem investimento para levar para um patamar escalável. Esse é um material que também finge que é couro, né, mas é de cogumelo. Então, eles têm lá, é incrível, assim, um monte de prateleiras num galpão e os cogumelos lá crescendo e virando esses são os fungos, né, na verdade, o cogumelo para representar, mas assim, fungos e fungos e fungos que vão virando essas camadas de material que você pode depois vestir numa jaqueta. Ô Mari, posso te interromper? Pode, ó. Agora, por que chama de imitar o couro? Por que não cria um outro termo para isso, assim? Tem esse debate. Tem esse debate também na comida, né? Por exemplo, bacon vegano, né? Hambúrguer vegano. Mas porque o couro, o hambúrguer e o bacon são altamente appealing, né? Assim, desejáveis, e são já engendrados na nossa cultura. Então, eu não quero... né? Tem muito material que imita couro, que eu sou super contra, na verdade, porque eles passam uma camada de resina de petróleo em cima. Então, eu, honestamente, prefiro uma pecuária mais responsável, que a vaca mais bem tratada e que não entrou que não causou desmatamento. Eu não tenho nada contra couro, na verdade, se for um couro responsável. Eu tenho contra, por exemplo, você passar uma resina de petróleo em cima de um material que... Então, acho que assim, cada um tem sua causa também, né? Os veganos certamente discordariam de mim e acham que uma fonte não renovável como petróleo é menos danosa do que você usar um animal para o produto. Então, isso eu acho que é uma outra questão, assim, sem querer devanear muito, que cada um tem sua causa, e eu acho importante saber qual é a sua causa e fazer algo mais importante dentro da sua causa e realmente talvez tentar fazer uma diferença. Mas chamam, acho que de substituir. Algumas pessoas não chamam, mas algumas acham que tem mais apelo de venda, por exemplo. Porque eu acho tão mais legal um tecido feito do cactus do que um couro de... Tipo, o conceito que daria para se construir a partir disso é gigante, né? Esse do meio que chama Mylo, MYLO, eu acho que eles até não falam mushroom leather, que é o que algumas... Acho que eles falam couro de cacto, não sei se eu estou errada, mas alguns falam que não. Mas como que você vai vender isso? O que é isso, né?
E a mesma coisa, assim, inclusive, muito do que eu falei hoje, assim, eu vejo muito inspirado no movimento Farm to Table, né? Dos chefs começarem a plantar a própria comida, as pessoas começarem a olhar para a origem dos alimentos. Na moda eu vejo isso acontecendo, que farm to fashion, talvez, que agora a gente começa a olhar para a origem do que a gente veste e põe no pé, da mesma forma como esse movimento começou muito forte nos anos 70 e aumentou muito mais nas últimas 2 décadas, de olhar para... Então, eu não espero que nem os estilistas de moda vão plantar algodão no quintal, mas eu espero que eles tenham tanta consciência de onde vem a origem do que eles usam para desenhar um produto, quanto hoje um chefe de um restaurante estrelado, Michelin, olha, sabe, tem com os ingredientes que ele usou. Então, acho que o movimento é meio esse. Esse aqui é uma empresa brasileira, super legal, chama Nova Caeiro. Eles estão no Rio de Janeiro, no interior, e eles fazem folha. De novo, parece couro, né? Porque agora está uma confusão generalizada ali. Mas eles fazem esse material que também parece couro, porque é uma textura mais fácil de encontrar, né? Eu acho, quando você está usando material orgânico. E eles fazem essas folhas, eles usam essas folhas. Então, assim, tem muita inovação em material, com material originário de plantas no geral. E acho que é super interessante como que você pode manipular antes produtos que eram alimentícios para criar materiais. Eu acho que só faz sentido você tirar a comida das pessoas quando, né, de materiais de origem de planta ou de origem alimentícia para fazer materiais quando for feito realmente de forma responsável e quando você não estiver tirando de lugares que precisariam. Então, você ir para uma zona de sacrifício, extrair um milho, né, um país que poderia se beneficiar do consumo desse milho para fazer um produto e vender para um país desenvolvido, você tem que pensar muito bem nessa cadeia. Mas, em termos de inovação, que é o que a gente está falando aqui, existem lugares incríveis ali de usar plantas para fazer. Um outro exemplo aqui, que até estava no Corre Eco, é usar cana-de-açúcar para criar materiais que podem ser parcialmente substitutos de materiais de origem não renovável. Então, eu vou até passar aqui, que eu acho que aparece ele. Depois eu volto nesse. O Corre Eco, né, que no EVA da Sola, parte desse EVA foi feito com o material desenvolvido a partir da cana-de-açúcar. Então, mais uma vez, considerando que tem que ser, né, um sistema de agricultura da cana-de-açúcar responsável, você está substituindo na sola desse tênis o que seria uma fonte de não renovável. Então, você está, mais uma vez, usando a inteligência da natureza, né, e das plantas para fazer uma substituição e diminuir o uso de recursos, diminuir emissões de carbono, diminuir um monte de partes tóxicas ali daquela cadeia para fazer um material que é inspirado em planta. E o mais legal da galera da corrida foi que diversas pessoas comentaram que acharam o Corre 1 Eco melhor, mais confortável, com performance melhor do que o Corre 1, que era uma coisa que a gente tinha dúvida, porque no processo a gente entendia que a gente precisava, como laboratório, testar isso, né? Mas foi muito bacana entender que, cara, trouxe na percepção de vários corredores a ideia de que o tênis era melhor do que o antigo. Então, isso, além de tudo, favorece, né, a adoção de materiais mais sustentáveis, quando isso também não prejudica a performance, pelo contrário, ele melhora, né? Exato. Não, isso é incrível. Eu acho que a performance é melhor, talvez porque eu fico tão orgulhosa de estar usando ele, não outro tênis, que eu fico tipo, ai, estou correndo mais, mas acho que é a alegria da pessoa tree hugger. Mas, bom, então, falando um pouco do Corre Eco, aí, mais uma vez, ali, substituição de materiais por materiais de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar. Então, fontes renováveis, ou seja, você pode plantar de novo, diferente do petróleo, que é uma fonte que tem fim. E uma coisa super legal do Corre Eco, que eu acho que é um último ponto ali que eu queria falar de inovação de materiais, que são os recicláveis. Que aí eu acho que é o máximo do que a gente pode reduzir de recursos que a gente usa, que é a gente usar um material que não vem de uma fonte virgem. Então, a gente... Vou voltar aqui para mostrar uma foto de
uma reciclagem de material. A reciclagem de material pode vir de diversas fontes, pode vir de uma garrafa plástica coletada do oceano, como de redes de pescaria, que são coletadas também de oceanos e de outras fontes de água. Pode vir de produtos, então você pode pegar uma camiseta pré-existente, um tênis pré-existente e, mais uma vez, transformar nesses que chamam de micropellets, que viram fios depois. Então, aqui tem 4 etapas da reciclagem de um material plástico. Ali você tem o lixo plástico e a garrafa. Eles viram esses, né, a partir de uma máquina de processamento, viram esses micropartículas de plástico, que depois são extrusadas, não sei se essa palavra é certa, extruded, e viram um fio que volta a virar um produto. Então, o Corre Eco também tinha isso na composição, desde o atacador até o cordão, a fita, a palmilha, não, a palmilha vai verde, e também poliéster reciclável e o cabedal. Então, esses materiais que podem ser reciclados de plástico ou de algodão, né, ou tem uma cidade na Itália que chama Prato, super linda, que é a cidade da reciclagem de lã. Então, eles ficam separando manualmente por cor, vira aquele monte de montanha, e eles vendem para a Prada, para outras marcas de luxo, para fazer produtos de lã reciclada. Alguns são tecnologias muito avançadas, como é a reciclagem do poliéster, alguns são tecnologias muito manuais, porque requer separação. A tecnologia manual da reciclagem começa com o catador, por exemplo, né, no Brasil, que é uma cadeia super importante, que contribui imensamente para a reciclagem de plástico, de latinha. Cidades que não têm catador, como Nova York, eles têm uma dificuldade, porque o plástico virgem é muito mais barato e não tem nenhuma... uma questão social também, né? A questão dos catadores, que eu acho super importante, contribui imensamente para a nossa vida na cidade. E, então, olha o quão poderosa pode ser uma cadeia também de reciclagem, que entra em fatores ambientais e sociais que, mais uma vez, estão conectados. Então, isso falando um pouco de materiais reciclados, desses exemplos aqui. Esse é um novo case, eu acho, que eu achei esses dias, que pode até virar uma inspiração para a gente, que é um produto feito com... Ele pode virar, inclusive, um produto de esporte, e a gente até vai ver isso agora no nosso trabalho esses dias, mas é uma tecnologia que eles conseguiram pegar emissões de carbono de fontes industriais, ou seja, ali na fábrica, eles capturaram essa emissão de carbono, fermentaram, aí processo aqui de desidratar o etanol, virou gás, aí virou um polímero e virou EVA. Então, ele pode virar uma sola de tênis e essa emissão de carbono. Então, você pegando o sujo para fazer o limpo, né? Já que a gente não consegue acabar com as fábricas do mundo, a não ser que você esteja na semana de Olimpíadas na China, né, que eles fizeram isso até para as pessoas poderem respirar, que eles estão tentando pegar essas emissões para fazer algo bom a partir delas. Então, um material que, mais uma vez, substituiria um material de fonte não renovável. Essa é uma... Acho que para a gente entender assim, onde que a gente já está conseguindo chegar. O principal ponto agora é escalar, e aí, para escalar, é todo esse sistema de consciência do consumidor, pressiona a corporação começa a engendrar isso nem todo mundo tem os valores éticos, eu acho que existem na Olímpicos, tem empresas que realmente só vão na base da pressão mesmo, e aí a gente tem que criar esse sistema de também votar com o nosso dinheiro. E acho que aqui é legal passar por esse vídeo de um produto novo da Olímpicos. Eu não sei se vocês já falaram dele aqui esses dias, para quem estava, mas é um lançamento que a Olímpicos fez de um material extremamente inovador, é um material até recentemente descoberto em comparação aos outros materiais, acho que tem algumas poucas décadas, né? E eu vou passar o vídeo e depois acho que o Márcio podia contar um pouquinho. Esse é um material que foi criado para performance, não só de tênis, de todas as aplicações, que são muitas, mas é um material que, por trazer mais durabilidade, flexibilidade, resistência e performance de produto, independente do segmento, ele traz um produto extremamente mais durável, assim, uma mudança muito grande, e um produto com maior performance, um produto que você substitui menos e que reduz as emissões de todos os outros produtos que estão junto, porque você vai precisar daqueles recursos de novo daqui a 20, em vez de daqui a 2 anos.
Então, eu vou passar o vídeo e deixar o Márcio depois contar um pouquinho do grafeno. A gente, dentro do processo de criação, né, sabia que a plataforma do Corre era algo que precisava ganhar uma família. Então, a gente desenvolveu, para quem não sabe, o Corre 1, a partir de um processo de cocriação. Né, então, quer falar? A partir de um processo de cocriação que tinha como objetivo, de fato, desenvolver um tênis de extrema qualidade, muito bom de performance, e a gente dizia que tinha a missão de ser o melhor tênis de corrida feito no Brasil. Fazendo uma pose com o que a Raquel falou no talk anterior, a gente entendia também que o mesmo tênis dificilmente serviria para todos os corredores. Então, a gente precisava transformar o embrião do Corre 1 numa família. E aí, nisso, nascia o Corre Vento, e a gente sabia que existia dentro da ideia do consumidor... Depois tu pode cantar uma música, né? A ideia de um tênis de placa. De que existia o sonho, né, do brasileiro de ter um tênis com placa. De ter um tênis com placa. Nós vamos tirar ele agora. Tá, a tua participação agora. Ó, a mamãe vai te pegar. Vai lá. Leva meu celular junto. Sim. Desculpa, gente. Vocês entendem. Então, a gente tinha essa ideia de construir um produto de placa dentro dessa missão de democratizar o acesso à alta performance. Então, de novo, começava a aparecer, né, que as pessoas sonhavam em ter esse produto, sonhavam em ter um tênis de placa, mas ele era absolutamente inacessível. Então, para nós, existia assim, uma missão de construir um tênis que fosse o mais acessível possível e que realizasse, né, o sonho das pessoas de colocar um tênis e entender o que é correr com um tênis de placa. Mas a gente caminhou junto com isso, com essa história da discussão de que placa era essa. Né? E aí o pessoal do desenvolvimento trouxe a visão do grafeno, né, como sendo uma matéria-prima em que o Brasil tem em abundância. Então, se eu não me engano, o Brasil é um dos 3 ou 4 maiores produtores de grafeno do mundo. Né? Então, que pudesse, a partir disso, transformar o grafeno, o Corre Grafeno, num tênis único, mas que o fato da gente conseguir tornar ele acessível no preço também não tirasse valor. Né? Então, a ideia de que o primeiro tênis com placa de grafeno do mundo é de uma marca brasileira também coloca a marca, do ponto de vista da inovação, né? Uma marca preocupada em fazer coisas autorais e não em diluir o que os outros já estão fazendo. E, junto com isso, veio essa descoberta do que é o grafeno. Né? Um material que ele é muito pequeno, ele é um primo do carbono, do grafite, todos eles fazem parte da mesma cadeia. Existe uma discussão, inclusive, de mudança de tabela periódica em função do grafeno, porque entende que ele é um componente diferente do carbono e que traz uma série de benefícios. Então, o setor de tecnologia, de inovação, de telefonia, a base do 5G, né, tudo a partir... tudo que tiver uso, né, o grafeno, torna aquele material que ele está em contato melhor. Dizem que a Golden Gate
se tivesse grafeno, pesaria 20% a menos. Então, ele tem esse poder de tornar os materiais mais leves, de tornar uma necessidade de uso de materiais menor e de tornar mais resistente os materiais com os quais ele tem contato. Então, quando a gente foi pesquisar, será que já tem tênis com placa de grafeno? A gente descobriu que existia um tênis com a borracha misturada com grafeno, porque isso tornava o produto mais durável, a borracha, né, em contato com o grafeno se tornava muito mais resistente. Os tecidos melhoram também. Então, quando o corre grafeno, que nasceu com uma ideia de ter a placa de grafeno, a gente acabou incluindo no EVA, para o EVA se tornar mais resistente, né? Na borracha, né? No EVA, para a memória, né? do EVA se tornar mais resistente, mais durável, e a borracha também para trazer mais resistência para o produto. E aí, de novo, esse flerte da inovação com o aprendizado. Então, o grafeno veio para ficar dentro do nosso processo de desenvolvimento de produto. A gente já está olhando para fazer roupa com grafeno, a gente já está olhando para misturar o grafeno com outros materiais, entendendo que ele traz uma série de benefícios para nós. Eu acho que o fato do grafeno ser o material brasileiro, né, o grafeno que a Olímpicos está usando, mais uma vez, assim, é isso que eu não quero deixar de reforçar, que emissões de carbono, aquecimento global, tudo isso, obviamente, é super importante, porque é emergencial, mas o problema e o desafio e a solução estão no fato de que a gente tem um sistema que precisa ser revisto, é um sistema que é de pessoas, é de meio ambiente e né, de tudo que nos rodeia. A Olímpicos, acho que ao trazer uma inovação e tentar fazer com que isso fosse 100% brasileiro, e agora também o tênis feito por brasileiros, mais uma vez, acho que um exemplo de uma marca que coloca as pessoas no centro e que tem essa responsabilidade, né? A Olímpicos, assim, é uma marca imensa, parte de um grupo imenso, é não só um potencial transformador muito grande, mas uma responsabilidade muito grande que ela sabe que tem. E eu acho muito legal como assim a marca pensa em como cuidar desse sistema para que não seja só importar uma inovação, sabe, da China e falar que vai resolver o mundo, porque a gente sabe que esse sistema é muito mais complexo que isso. Deixa eu só deixar essa provocação mesmo, então, de construir, de pedir a atenção de vocês para essas questões do dia a dia, porque é fascinante. Eu cheguei aqui e a Fê, que está produzindo a casa, disse: Márcio, conseguiu uma água que tem uma garrafa, que os caras querem que está escrito na garrafa reutilizável, apoiamos o consumo consciente. Então, a gente começou a criar consciência dentro do nosso grupo de trabalho e hoje isso está nesses pequenos atos. O Bota para Correr, para quem não sabe, a gente vai para cidades que a gente decide fazer, como a gente esteve no Jalapão, em Alter do Chão e no Pantanal, sempre com a preocupação de contratar mão de obra local, então de desenvolver a comunidade mesmo para trabalhar com a gente. O lixo que a gente produz, a gente traz de volta para descartar da maneira correta, porque de alguma maneira a gente tem 400 pessoas e a corrida de rua, e está aqui uma provocação importante para vocês, a quantidade de lixo que se gera numa corrida, velho, é inaceitável. Assim, eu não entendo como é que é. E aí, de novo, a performance na frente até da consciência ambiental, né? Porque a gente começou a provocar nas nossas provas as pessoas a correrem com um copinho, como tem nas provas de trail, né? E aí, no começo, as pessoas diziam: não, mas vai atrapalhar o meu desempenho, eu vou ter que correr com um copinho. E eu disse: cara, corre com o copinho. Ok, chegar 1 minuto depois, né? Então, eu acho que esse é um caminho que não tem retorno para nós. Eu acho que a Mari tocou bem quando ela nos coloca dentro do universo dos privilegiados, né? Então, nós podemos fazer isso. Então, eu acho que cabe a nós trazer essa discussão. Quando eu estava pensando se isso seria relevante para a Casa do Corre, a discussão da sustentabilidade, eu fiquei pensando, porra,
Se não for, é mais um motivo, porque a gente precisa construir, de fato, a construção da atenção para isso. Eu acho que a gente está sendo impactado todos os dias com tantas coisas, tantos problemas, tanta conta para pagar, a Covid, que parece que não tem espaço. Precisa ter. Né? E eu acho que, antes de passar para as palavras finais, deixar esse toque para todo mundo, porque eu acho que cabe a nós, e eu acho que dentro do nosso... das nossas possibilidades, como Vulcabras, como Olímpicos, agradeço demais a empresa por dar campo para a gente trazer esses assuntos que são desconfortáveis para uma indústria, né, mas que são necessários. Então, agradeço a Vulcabras, agradeço a Olímpicos, agradeço a ti, Mari, por estar provocando Lu lá dentro da empresa. Ela não cansa, ela vai, ela liga para as pessoas, ela enche o saco, porque não está dentro da rotina da empresa como uma atenção. Existem áreas, de fato, construindo um trabalho incrível que nos dão orgulho, mas isso precisa permear o dia a dia. Então, o comitê de sustentabilidade, o trabalho que a gente vai fazer, vai transformar os 15 mil funcionários, né, em disseminadores de uma cultura que eu acho que é fundamental para nós. Então, obrigado a todos. As palavras finais são tuas, Mari. Obrigada. Não, assim, eu acho que é isso, você fechou muito bem. Eu acho que, assim, para quem segue a Olímpicos, vocês vão, acho que, começar a ver mais sobre isso, porque a Olímpicos e a Vulcabras tiveram ações assim de responsabilidade socioambiental engendrados mesmo nos valores da companhia, mas nunca foram muito vocais sobre isso. Exatamente aquilo que eu falei quando a gente se conheceu, assim, eles queriam falar com responsabilidade e ter esses valores, para eles era nada mais do que o mínimo, sabe? E era o óbvio, e eles não achavam nem que tinham que comunicar. E eles fazem coisa legal para caramba, assim, desde das questões ambientais, de reuso de água, reaproveitamento de recursos, até todas essas questões humanas. Mas agora a gente está começando juntos um plano com uma visão de futuro muito longa e muito amplo. E, então, para quem segue o Olímpicos, vocês vão começar a ouvir mais sobre isso. Acho que a Lu também vou agradecer, porque assim, uma super líder também desses processos internos e vai começar a aparecer mais, e a gente vai comunicar sempre com responsabilidade e com precisão o que a gente está fazendo, mas vem coisa muito legal pela frente. E queria agradecer a todo mundo que veio, e corram bastante essa semana. Boa maratona. Obrigada.